Ajnanatirmirandasya Jnanajanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ya Kundena Tushaira Javala Ya Shubhravastra Ya Vina Varadanda Manditakara Ya Shveta Padmasana Ya Brahma Chuto Shankara Pratibhi Vere Sada Vandita Samam Patu Sarasvati Bhagavati Buddhi Pradham Shairade Buddhi Pradham Shairade. Jai Gurudev. Então, antes de começar o satsang de perguntas e respostas, vamos fazer juntos. Então, primeiro eu queria partilhar umas palavras da minha parte com vocês. Como nós ouvimos hoje, temos o nosso ashram. Foi este ano que conseguimos adquirir este ashram. Estamos aqui, estamos com os primeiros eventos aqui, e é ótimo. E vamos ter que focar mais e mais neste projeto, porque é a vontade do Guruji. É o que ele quer para Portugal. Mas são poucas as pessoas que têm a experiência de viver num ashram, de participar num ashram, de colaborar num ashram de uma forma não como convidado, não como uma pessoa viajando para outro país, como é o caso em ESPN, na Alemanha, por exemplo, mas sim como um participante. Como a Prema Dasi disse antes, é o nosso ashram, não é? Claro, de certo modo, todos os ashrams da Bhakti Marga são os nossos ashrams. Mas existe um segundo nível, digamos assim, de responsabilidade que temos como comunidade quando é o ashram do nosso país, não é? Eu tenho muita experiência, mas também recentemente o Guruji me deu uma instrução. Ele pediu para eu me mudar para os Estados Unidos, permanentemente. Então, março do ano que vem, malas feitas e eu vou embora de ESPN para os Estados Unidos. Para quê? Para fazer o quê? Ele diz, para construir. Tens que ir lá construir, ajudar, apoiar, construir a Sangha, a comunidade, fazer aquilo crescer, para eventualmente termos uma Sangha lá que tenha uma força parecida com a Sangha de Portugal. E eu, tá bem? São vários os desafios num projeto desses. Mas também são vários os desafios quando temos uma situação como a situação de Portugal, não é? Os desafios são outros, mas não deixam de haver desafios. E eu estava a refletir e a pensar, porque, de certo modo, Portugal, o Guruji já visita Portugal há tantos anos, não é? Não é um país novo na Bhakti Marga, de modo algum. Temos devotos aqui que conhecem o Guruji há quase 20 anos, não é? Temos um núcleo muito forte. E, ao mesmo tempo, temos uma capacidade de chegar a pessoas novas e trazer as pessoas novas e acolherem essas pessoas da nossa família, ano após ano após ano. E eu acho muito lindo isso tudo. Mas, mesmo assim, só foi este ano que conseguimos ter o ashram.
desta forma que o Guru diz agora finalmente. Não é? Os Estados Unidos, tive a refletir, não tem, digamos assim, a mesma presença do Guruji anual, não tem os mesmos recursos humanos em termos de devotos, seguidores, etc. Mas já tem ashram há mais de um ano. E eu a pensar, por quê? Existem 1000 razões. 1000 desculpas, justificações. Por que nós temos uma sanga tão grande e eles não? Por que eles têm ashram antes de nós? A gente podia fazer essas comparações, esses jogos. Não é bem por aí que eu quero ir, mas mais para mostrar como as coisas podem ser quando nós colocamos o nosso foco na coisa certa. O líder da comunidade nos Estados Unidos que representa o Guruji lá é o Swami Tulsidas. Um dos meus melhores amigos, com quem eu convivi muitos anos. E então eu conheço muito bem. Eu sei o modo de trabalhar, eu sei a mentalidade dele, converso muito com ele, então eu sei o que ele tentou construir lá digamos assim, a cultura que ele está a implementar lá. E a cultura dele, o foco principal foi um só. Vocês têm que amar a rezar. Vocês têm que se apaixonar por rezar, por orar, para ir ao templo, para fazerem aquilo que é o mais essencial, que é rezar, conectar com Deus. O resto vai fluir automaticamente. Mas vocês têm que amar rezar. E eu às vezes ia lá, já é a minha 4ª vez visitando o templo dele, e eu vejo os residentes e a comunidade, eles todos muito descontraídos, não fazem muito, até ameaça serem acusados de preguiça. Mas chega a hora das orações, estão todos lá, entusiasmados, energéticos. Vamos rezar com sorrisos na cara. Eles vêm de fora. Estás lá no ashram durante o dia, temos 3, 4, 5 pessoas. Chega a hora da oração, aquilo enche 30, 40, 50 pessoas que aparecem do nada. Andam soltos por aí. Os devotos do Guruji andam soltos por aí. Os santos em Vrindavan, os devotos no mundo e, infelizmente, os demônios também. Andam todos soltos por aí. Mas eles todos apareciam, rezavam com uma intensidade enorme e depois desapareciam de novo. E eles? De vez em quando eles vêm e fazem seva. De vez em quando tem que cobrar mais, mano. Tem que ter compromisso, tem que ter disciplina, tem que aparecer. E eles, vai com calma. E o Tulsidas a dizer, é assim, se eles estão felizes, se eles vão ao templo e gostam, nunca nos faltou seva. Nunca nos faltou as doações, nunca nos faltou qualquer coisa. Porque eles amam o mais importante. Então eles vão dar tudo pelo templo, pelo ashram. Ok. Interessante. Aí, eu voltei dos Estados Unidos, tive uma conversa com o Guruji. E ele disse, é diferente lá, não é? Eu disse, sim, é diferente. Menos stress, Guruji. Muito menos stress, comparado com Shri Pittanilaya. E ele, quase que, não questionando o porquê do menos stress, mas quase que dizendo, sim, menos stress, mas se calhar estressa menos. No sentido que ele quer mais stress lá. O Guruji gosta de pôr um pouco de fogo atrás das pessoas. Não podemos relaxar demais. É bom relaxar, mas não demais. Né? Então ele estava quase naquela... aquilo lá está no limite. Está no limite.
Mas sabes, Guruji, uma coisa que você sente que as pessoas estão mesmo felizes, e fazem aquilo por vontade, não é por obrigação, não é por qualquer coisa do tipo. E ele, sim, era como aqui no começo. E eu pensei, SPN no começo. E eu só queria jogar um monte de justificações e explicações para cima dele. Tipo, é verdade que era assim no começo, mas no começo, Guruji, tínhamos para aí 80% menos regras. Não tínhamos isso, não tínhamos aquilo, não tínhamos 130 residentes. Muitos fatores, não é? Envia-me todas essas justificações e desculpas à cabeça, etc. Aí o Guruji interrompe o meu pensamento e ele diz: mas vocês são assim, vocês gostam de complicar as coisas. Certo? Não nego, não tiro a razão ao Guruji, é verdade. Gostamos de complicar as coisas. Por quê? Porque é muito simples. Por que as coisas se complicam sempre? Porque cada um quer concretizar a sua visão de como as coisas têm que ser. E quando estás a criar um plano para satisfazer 30, 50, 80, 100, 130 planos diferentes, vai ser muito complicado. Porque você vai tentar agradar 100 visões diferentes para criar um bolo que depois vai ter um gosto o quê? Uma mistura de ingredientes de 100 bolos diferentes que depois não sabe bem. Não é? Então, o que eu vejo é que por que as comunidades em geral funcionam melhor quando temos menos pessoas vivendo lá? Porque não é por serem mais evoluídas, é por terem menos egos. É literalmente uma questão de números. Não é porque são mais avançados e depois deixam de ser avançados. Os devotos antigamente eram melhores e agora são piores. Não é isso. É literalmente, estamos a acumular mais pessoas, então mais opiniões e mais egos e mais pessoas para satisfazer. Então, às vezes, cria mesmo um bolo muito misturado e confuso. E eu pensar, como é que nós vamos resolver isso? E só tenho uma resposta a vos dar. Só há uma pessoa cujo gosto importa. Hoje eu estou cá. Swamini, ano passado, não estava cá. Como Swamini. Para o ano, se calhar tem outro Swami sentado aqui. Vocês já tiveram Swami Aniruddha? Já tiveram Swami Keshava? Já tiveram Swami Anashuya? E todos vêm e vão. Não é? O único que veio e ficou foi o Guruji. Certo? Esse ano tivemos 2 coordenadores nacionais. Ano passado era outro. E assim adiante vai. E se calhar para o ano temos outro. Quem sabe? Amanhã o Guruji pega o telefone, liga e quer mudar tudo. Acontece. Mas quem é que fica? Guruji. Guruji diz, o templo da idade vai ser Rama. Depois é Vitala Rukmini. Depois é Narasimha. Depois é isto, depois é aquilo. Mas o Guru, felizmente, fica só um. Guruji. Quem é o seu Ishtadev? Radha Krishna. E o seu? Lakshmi Narayana. Briga. O meu é melhor. Não. Acabei de ter uma conversa com uma pessoa, não vou revelar o nome. A pessoa me disse assim, para o ano o Guruji vai celebrar o Krishna Janmashtami nos Estados Unidos. Eu disse, sim. Nós temos um plano em ESPN. Nós vamos fazer o melhor Krishna Janmashtami de todos os tempos para o Guruji se arrepender de ir para os Estados Unidos celebrar o Krishna Janmashtami. E eu estou tentando montar o melhor Krishna Janmashtami de todos os tempos nos Estados Unidos para ele sentir que tomou a decisão correta de ir lá. Estamos a trabalhar contra uns aos outros.
Porque você quer convencer que ele errou em ir, e eu quero convencer ele que ele acertou em ir. Por quê? Porque eu vou estar lá e tu vai estar cá. Entendem? Essas coisas vão sempre haver conflitos, brigas, competições, etc. Mas no final das contas, por que ele está a agir assim? Por que eu estou a agir assim? Porque eu quero Guruji e ele quer Guruji. Guruji é a única coisa que nos vai unir. É o único que importa e é a única coisa que nos vai unir verdadeiramente. É o único constante na nossa vida, na Bhakti Marga. Tudo muda na Bhakti Marga, menos Guruji. Então, quando nós estamos a tentar cozinhar essa tal refeição, quando estamos a tentar criar uma comunidade, como a sua ministra estava a falar antes, saudável, segura, a única opinião que importa é a do Guruji. Não só por ele ser o nosso guru, mas também porque quando você começa a juntar a opinião de 100 pessoas diferentes, você nunca vai chegar a um resultado efetivo, um resultado bom, um resultado claro, nítido. Não acontece. Eu já tentei, já vi várias comunidades e observando os Estados Unidos, observando a Alemanha, observando Portugal, observando a Índia, observando tantas comunidades. No final das contas, as comunidades têm o seu melhor rendimento quando estão alinhados com o Guruji. Por que vocês acham que quando o Guruji aparece nos países, normalmente as coisas correm super bem? E depois, quando o Guruji desaparece do país, a briga volta. O caos volta. Ou a preguiça, ou o que for que seja. Porque ele é aquilo que nos atrai mais, é aquilo que nos une, que cria uma direção, uma motivação. Tanta coisa que surge quando pensamos nele. Quando temos ele como foco, como líder. Eu não sou o vosso líder, e vocês obviamente sabem disso. Eu não sou o chefe da coordenação de Portugal, eu não sou nada disso. Eu sou o representante do chefe. Eu sou o representante do líder. E eu venho cá representar a vontade dele. Acaba sendo só isso. Se eu estou a ensinar cursos, eu estou a dar satsangs, eu tento transmitir qual é a vontade dele para vocês. Porque ele pede que isso aconteça dessa forma. É por pedido dele, por vontade dele. E se amanhã ele não quiser, acabou. Eu não venho e vem outro, como eu tinha dito. Então, se o meu papel, o meu dharma, é representar a vontade dele, eu quero deixar isso tão claro para todos, para que não possa haver nenhuma dúvida, nenhum questionamento, nenhuma interpretação. Ele disse X, mas quis dizer Y. Não. Eu vou dizer X e eu quero dizer X. Que é, o Guruji quer que este ashram seja um sucesso. Um sucesso ao nível espiritual, principalmente. Ao nível material significa que o ashram se mantém, que o ashram cresce, para ser digno do que é a sanga deste país e do que é o nosso guru. O que significa? Temos que ter um templo grande o suficiente para caber todos vocês e muitos mais. Temos que ter um espaço onde ele pode vir dar os darshans dele. Já sabemos quantas pessoas querem receber o darshan do Guruji em Portugal. Ano que vem vamos ter 2 darshans. Vocês só podem ir a um. Porque o propósito de ter 2 darshans é porque todos não cabem em um dia só aqui. Ele quis, eu só venho para Portugal se o darshan for no ashram. Foi a frase que ele me disse. Eu estava na Alemanha com ele, e a Yamuna Shri, que é aquela que coordena o calendário do Guruji, diz, Guruji, quer ir para Portugal em 2025? Ele vira para mim, eu posso fazer o darshan no ashram? Eu, podes. É só dizer que sim, depois a gente vê se é possível ou não, mas sim. E ele, então eu vou, senão eu não vou. Eu, não, sim. Aí eu pensando, 4.000 pessoas no ashram. Estacionamento, casas de banho.
E o meu sim começou a ser um sim. Aí tivemos uma conversa na coordenação e eu, Guruji, estávamos a pensar, e se fossem 2 dias? 2.000 pessoas em um dia, 2.000 no próximo dia. Dava mais jeito, porque assim, se calhar conseguimos 2.000 pessoas em um dia só. E ele, pode ser. Para nós, melhor, temos o Guruji 2 dias, mas, ao mesmo tempo, mesmo não recebendo darshan, não convém estarem aqui, porque vamos ter 4.000 pessoas na mesma, só com 2.000 recebendo darshan, mas não temos espaço para 4.000 pessoas. Enfim, problemas para o futuro. Mas era uma coisa linda se nós tivéssemos capacidade para receber essas pessoas. E não era um stress, não é vamos ver. É, claro que sim. Porque é o normal. E este país não vai diminuir, vai crescer. Vamos ter mais pessoas querendo a bênção do Guruji, querendo ter essa relação com o Guruji. Então nós temos que criar um espaço digno para isso acontecer. E quando nós assinamos o contrato desta propriedade, e eu liguei para o Guruji, videochamada, aqui do ashram, como a Premadasi disse hoje, a resposta dele foi, o verdadeiro trabalho começa agora. E nós, sabendo o esforço que já foi para simplesmente conseguir fechar o negócio para este ashram, quantos anos, quanto trabalho aquilo foi, e depois ele diz, agora é que começa o trabalho. Mas eu entendo por quê. Porque eu tenho 15 anos de experiência a viver em ESPN. E cada vez que a gente acha que a gente concluiu um projeto, alguma coisa, qual concluir projetos? Tem sempre mais 2 para substituir aquele que você acabou. A coisa está sempre a andar para frente. Sempre a crescer, sempre a evoluir, próximo passo. Não podemos parar, nunca é suficiente. Por quê? Porque o amor é, por sua natureza, uma coisa que expande. O amor nunca vai se esconder. O amor nunca vai dizer basta. O amor está sempre a expandir, a crescer. E é isso que o Guruji nos ensina. Eu passei 15 anos da minha vida naquele ashram a aprender isso. Nunca para. Sempre com visão para o próximo passo. O que podemos fazer para tomar o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo? E às vezes você vê que você não está passando por uma fase que conduz esse tipo de mentalidade. Você passa por uma fase em que você na realidade quer ir com mais calma e você quer relaxar um pouco porque você está cansado. E o Guruji diz, no amor não cansa, bora. E o Guruji é a maior prova disso. Este ano, quando ele veio fazer o darshan aqui, ele deu o darshan, voltou para onde ele estava a ficar. Chegamos na casa em Lisboa para ir às 3 da manhã. Ok? Nós totalmente exaustos. Mas o Guruji, principalmente, não é? Supostamente, teoricamente, mas na prática, nope. Ele chega e diz assim, eu não fiz o meu workout hoje. Muda de roupa e começa. 1 horinha. Ginásio. Eu, Sitaram, mais uns quantos, olhar para ele, isto é uma loucura. Eu estou morto. E eu não dei darshan para ninguém. Depois do workout, 4 e tal da manhã, tomo um banhozinho. Agora estou cheio de energia. Vamos jantar? Jantamos às 5 da manhã. Estamos a comer. E ele, vamos ver um filme enquanto comemos? Filme, pimba. Todo mundo. Guruji. Acaba o filme. Estão todos a dormir. Tá bem, então vou dormir também.
paciência. E vai e dorme. Este é o Guruji. Sempre cheio de energia, sempre cheio de vida. O que mais a gente pode fazer? Guruji detesta férias, infelizmente. É uma realidade muito infeliz. Eu já fui de férias com o Guruji. Ele disse, ok, tá bem, vamos de férias. E nós fomos de férias, e eu fui escolhido para ir de férias com ele. Eu me senti tão honrado, disse, é uma honra, Guruji, por 2 razões. Primeiro, porque você me escolheu para te acompanhar. Segundo, porque eu vou ter férias. E isso é ótimo, porque sem você me convidar, eu não posso tirar férias. Imagina, eu chego, Guruji, eu sei que estás ocupado, mas eu vou de férias umas semanas para Portugal, então tchau. Esquece, nunca. Ele me disse uma vez, veio ao meu quarto e disse assim, tu, férias? Nunca. Eu, ok, tá bem. Mas aí ele diz, vamos de férias. E eu disse, olha, ótimo, adoro. Vamos para onde? E ele, Grécia. Eu, ui. Eu amo meu guru. É mesmo meu guru. Chegamos na Grécia, eu, óculos escuros, pintas, chinelo. Guruji chega. Então qual é o programa? E o grupo olha um para o outro. Programa? Em férias não há programa. É deitar, sol, comer em algum momento do dia e mais deitar, mais sol. Pronto, a gente diz, Guruji, a gente pode ver esta igreja, esse mosteiro, etc, etc. E ele, sol? Vá, dá lá o telemóvel, começa a pesquisar no Google todas as igrejas, mosteiros, sei lá, alguma coisa associada a qualquer santo na ilha inteira, e na próxima ilha, e na próxima ilha. Começa a pesquisar o preço dos bilhetes para ir de barco de uma ilha para outra. Acaba 1, 2 horas aqui no telemóvel, já tem um plano de 6 dias, cheio, só indo, uma peregrinação, praticamente, de igreja para igreja. E a gente olhar um para o outro, e praia? Férias, praia, sol, restaurante. Enfim, todos calamos a boca, nada de chinelos, roupa adequada para a igreja, e lá vamos nós, óculos escuros na mochila. Passados 6 dias, achas que fomos uma vez para a praia? 0. 0 praia, 0 sol, 0 relaxar. Mas eu conheci muitos santos novos. Eles andam por aí à solta. Depois, o problema não é esse. O problema é que depois voltamos para a Alemanha e na viagem, seja o avião ou o que for que seja, ele começa a cobrar. Lembras daquele santo? E eu, aquele com a barba? Na Grécia eles têm todos barba. Aquele com a barba, aquela cruz, né? Porque é isso, ok, eu vou te dar essa experiência, mas é para vocês lembrarem, conectarem, estarem focados, nada de relaxar. Enfim, as nossas férias acabaram. Não houve férias nenhumas, enfim. E eu no avião de Guruji. Não te preocupes. Aí eu falei com o Guruji no avião. E eu disse, Guruji, obrigado por ter me convidado para as férias. Tem que agradecer, gratidão, super importante. Disse, não, mas sério, obrigado, Guruji. E ele olha para mim, estás um bocado triste, não estás?
E eu, não, estou na boa, estou na boa. Querias férias mesmo a sério? E eu disse, não. E ele, boa resposta. Então, resumo. História engraçada. Mas o ponto é só esse. O ponto é que com o Guruji nós aprendemos a pensar de outra forma. Nós aprendemos a viver de outra forma. Porque muitas vezes nós colocamos limitações em nós próprios que não são reais. Eu não precisava de férias. Eu não precisava de me deitar na praia sem fazer nada. Porque eu te garanto uma coisa que me surpreendeu. Quando eu voltei dessas férias, eu estava super energizado, super recuperado. Eu estava bem. Por quê? Porque nós nos entregamos à vontade dele. Nós vamos às igrejas, nós vamos conectar com os santos, nós vamos fazer aquilo que é coerente com a nossa vida. Ir para uma praia e não fazer nada não é coerente com nem a minha vida nem a vossa. E eu não estou a criticar as férias normais, atenção. Mas o Guruji provavelmente iria criticar. Porque é o Guruji e é o trabalho dele. Chamar a atenção quando nós estamos a perder tempo, ou quando estamos a ser incoerentes. Então, a minha aprendizagem, esses anos todos, foi essa. Tenta manter um alinhamento máximo com ele. Tenta manter essa conexão plena com ele. Seja essa vontade dele confortável ou não. Seja ela desafiadora ou não. Porque o fato é, o desafio que ele traz para a minha vida é para o meu bem. E eu sempre, sempre tive essa experiência. Que após ultrapassar o desafio, eu sempre olho para trás e digo, ainda bem que eu passei por isso. Eu aprendi tanto com isso. Etc, etc. E este país vai aprender muito, ainda vai aprender muito mais do que já aprendeu, com os desafios que vocês vão ter em tentar alinhar as vossas vidas com a vontade dele. Porque se vocês não fizerem isso, se vocês tentarem alinhar as vossas vidas e as vossas escolhas e decisões, não com a vontade dele, mas com a vontade de Swami tal, coordenador tal, país tal, equipa tal, templo tal, ashram tal, isto só vai dar. Entendem? Como já deu em vários lugares, várias vezes. Não é a primeira vez que estamos a ver esta situação. É normal, mas não é por ser normal que tem que acontecer de novo. Não é por ser normal que nós temos que aceitar isso. Então eu venho cá vos dizer novamente, o meu papel é representar a vontade dele. O vosso papel é cumpri-la. Porque eu não vivo aqui. Eu nem posso dizer que eu moro na Alemanha, agora vou morar nos Estados Unidos. Uma aventura. Um desafio. Alguém me perguntou, mas Swami, estás feliz, não estás? Pergunta errada. Não é se eu estou feliz ou não. É o que o Guruji quer? Então está certo. Se você me perguntar se eu estou feliz, eu vou te dar uma resposta. Minha resposta é 50-50. Metade sim, metade não. Mas o que isso importa? E aí que eu estou tentando passar um ensinamento para vocês. Não é o que te faz feliz agora, neste momento. Para de orientar as vossas vidas ao redor disso. Como eu me sinto agora. Porque a vida é uma vida longa. Então, isto é uma vida que é um projeto. E não é medir como eu me sinto agora, no meio do projeto, ou no início do projeto, que eu vou saber se o resultado final é o que eu quero ou não. Eu tenho que confiar no resultado final. Eu tenho que confiar na direção que eu estou aí. Se eu quero ir para Paris, porque eu acho que Paris é uma cidade linda, e você me pergunta, quando eu estou no meio da autoestrada, você está feliz agora? Você gosta de onde você está agora? Eu vou dizer que não, porque a autoestrada é feia.
Mas isso é uma pergunta estúpida. Porque não interessa se eu gosto da autoestrada ou não. O que interessa é que eu quero chegar a Paris porque eu gosto de Paris. E se essa autoestrada é a estrada mais direta para chegar a Paris, então eu gosto. Mas porque é a coisa correta a fazer, não porque a coisa em si é atraente. Entendem o que eu estou a dizer? Então, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade em amar o que fazem porque esquecem da visão maior, do bigger picture. Eu digo isso em que sentido? Pessoas às vezes vêm dizer: Swami, eu não gosto do meu seva, não gosto do meu trabalho, não gosto disso, não gosto daquilo. E o Guruji diz que temos que não só gostar, mas amar o que nós fazemos. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso amar o que eu faço se eu não consigo, não amo? Uma vez, o Guruji entrou no meu quarto e eu estava a chorar. E ele disse: por que estás a chorar? Eu disse: porque eu estou a sofrer. Boa resposta, não foi? Por que estás a chorar? Estou a sofrer. Por que estás a sofrer? Eu contei umas coisas a ele. Vítima. Não é? Mas eu estava a sofrer porque aquilo estava-me a custar muito. As mudanças, transformação, às vezes custam, não é? Estava-me a custar muito, eu estava a chorar. Estava a sofrer. E ele olha para mim com um sorriso na cara, doce. Ele disse: aprende a amar o teu sofrimento. E foi embora. Ele gosta de fazer isso. Saída dramática. E foi embora. E eu pensava: aprende a amar o meu sofrimento. E depois ele me pergunta no jantar no mesmo dia: entendeste o que eu te disse? Eu disse: eu acho que sim. Ele diz: me explica. Eu disse: porque o meu sofrimento não é à toa. Eu estou a sofrer por ter me comprometido a um processo doloroso que vai me fazer chegar a um ponto muito importante na minha vida. E eu amo tanto isso, eu quero tanto chegar àquele ponto, que eu indiretamente tenho que amar o processo todo. Eu aprendo a amar a jornada toda, a coisa toda, porque eu amo o pacote, não é só uma parte. Ele sorriu e disse: that's it. É isso. Se você ama o resultado, tem que aprender a amar o caminho também. Porque você aprende a valorizar aquilo que te ajuda a chegar ao teu objetivo. Então, por exemplo, se você tem um trabalho que você não ama, mas você ama o dinheiro que você ganha com esse trabalho te deixa fazer, com esse dinheiro você consegue visitar o Guruji, por exemplo, ou ir a uma peregrinação, e diz: então, por essa razão, aprenda a amar o teu trabalho. Não porque o trabalho em si é lindo, mas o que o trabalho te propõe. O que o trabalho te deixa fazer que você ama tanto. Então essas coisas estão conectadas. Não dá para separar as duas coisas. Porque uma cria a possibilidade da outra. Então tens que amar o todo. E assim começas a amar mais e mais partes da sua vida. Então, se você tem que sofrer para aprender uma lição muito importante, que vai te transformar, então aprenda a amar o teu sofrimento. Aprenda a amar o desafio. Então, eu peço-vos uma coisa. Ao longo deste ano, próximo ano e os anos à frente, este ashram vai passar por muitos desafios. Vocês vão passar por muitos desafios em relação a este ashram. E eu digo isto porque eu peço de vocês todos, obviamente, para apoiar este ashram. Seja fisicamente, seja emocionalmente, seja por palavras positivas, reza pelo ashram se vocês quiserem, contribuições financeiras, o que for que seja e o que for que nós precisamos para concretizar essa visão do Guruji. E ao fazer isso, vocês vão ser desafiados, eu tenho certeza absoluta, internamente e externamente. Okay? Porque às vezes internamente vocês vão ter outras prioridades, competições, externamente vão haver sempre ruídos, comparações, julgamentos, etc, etc. Isso tudo vai sempre acontecer. Eu não imagino que vai deixar de acontecer. O que eu peço é sabedoria em saber lidar com isso da melhor forma. Para não sermos mais um
ashram, mais uma comunidade repetindo os mesmos erros das comunidades do passado, mas sim um ashram e uma comunidade que começa a entender os erros do passado e viver outra realidade. Uma mais madura, mais positiva e mais alinhada com o Guruji. E para ultrapassar esses desafios, vocês vão ter que aprender a amar o que este ashram simboliza. O que tudo que acontece aqui significa. Significa que vocês estão a concretizar a visão e o pedido que o Guruji deu para este país. E se vocês sentem um amor verdadeiro de cumprir a instrução do vosso guru, do vosso mestre espiritual, vocês vão aprender a amar tudo o que isso inclui. O processo todo, os desafios e as dificuldades vão fazer parte desse bolo, que é: eu aceito com positividade. Se eu encontro um desafio, em vez de reclamar e apontar o dedo e virar as costas, eu vou dizer: eu quero ser parte da solução, não do problema. Então eu vou tentar encontrar uma maneira de resolver este problema e não de fazer o problema crescer. Entendem? Tentam o máximo possível ter essa mentalidade. Porque eu sei que é inevitável. Vocês vão ter obstáculos. Mas, por favor, com o máximo de sabedoria, enfrentem com um sorriso na cara e amor no coração. Shri Gurudev.